da tua sagrada escritura, ainda que seja uma vírgula, Senhor, se vier do alto para a direção da vida do teu povo, grandes coisas fará na vida daquele que ouviu e recebeu a tua palavra. Pai, ordene a tua bênção essa noite. Sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Então que as palavras que vão sair daqui do altar venham diretamente do céu para a vida daquele que está ouvindo. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos, glorificando e exaltando o Senhor. Amados irmãos, a Bíblia está dizendo que o Espírito ele já está pronto. Então o Espírito, o nosso Espírito, ele já é completamente conectado com o Espírito Santo, completamente. Só que a Bíblia disse também para nós no domingo passado: o Espírito e a carne estão lutando um contra o outro. Quando você está fortalecendo mais a carne, a voz de Deus vai ficando cada vez mais distante de você. Então dessa forma começa a se tornar cada vez mais árdua a caminhada com Jesus, porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes você está levando na força do braço aquilo que era para ser na força das mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que a destra dele é que nos sustenta. Mas quando a destra dele não está nos sustentando, a gente vai com a nossa força, fazendo a vontade dele, mas com a nossa força, talvez muitas vezes tomando caminhos que não são os que ele direcionou, porque a voz dele está mais distante de nós, porque a carne está muito mais forte. Então Jesus dá para nós a direção para que nós entendamos como matar, como mortificar essa carne. Deus falou conosco domingo também sobre santidade. Sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Entenda que Deus hoje quer falar muito sobre olhos. Aonde estão os teus olhos? Como é que estão os teus olhos? Então ninguém verá a face do Senhor se não estiver vivendo uma vida de santidade. E quanto mais carnal nos tornamos, irmãos, mais aquelas obras da carne são manifestas. Não falava mais palavrão, voltou a falar. Não estava mais tão imoral sexualmente, voltou a estar. Pensamentos promíscuos vindo o tempo todo. Não estava mais com a dificuldade de perdoar e agora está se tornando mais resistente, mais duro. É porque você está perdendo a brandura, a sensibilidade do Espírito Santo. É necessário voltar. Por isso que a Bíblia declara: volte, pois, onde caíste, observe, analise aonde foi que eu comecei a fazer coisas diferentes. Isso começou a matar a minha conexão com o Senhor, para que você restaure, volte a ficar de pé e volte a ser guiado pelo Espírito Santo. Qual eram as primeiras obras? O que é que você deixou de realizar? Estava jejuando mais, estava orando mais, estava lendo mais a Bíblia, estava batalhando para estar nos cultos e não só estar de corpo, mas de alma e espírito. Então a gente começa a ver as coisas simplesmente sumindo aos nossos olhos. Deus estava falando tanto comigo, por que não está mais? Eu estava sentindo tanta presença dele, por que não estou mais? Ele não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo, mas quem muda somos nós. Somos nós, irmãos. Então ele está dizendo: volte às primeiras obras. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você permitir, eu entro e eu começo novamente aquele mover que nós estávamos vivendo, porque nós teremos comunhão, nós partilhemos. Eu acho lindo o louvor do Lucas Berlato. Eu falei para ele: irmão, esse louvor é sensacional. Aonde ele fala: e sentarei à mesa e cearei contigo, Jesus, e os meus olhos estarão em ti, meu coração em chamas se consumirá. Eu preciso falar para ele mandar esse louvor para mim. Esse louvor é sensacional, irmãos. É sensacional que o Senhor entregou para ele, porque fala exatamente sobre ter comunhão. O Senhor te chama a ceia, te chama a comunhão. E quando os discípulos falaram: aonde é, Jesus, que nós vamos preparar a ceia? Ele disse: entre na cidade e siga um homem com um cântaro cheio d'água. Aonde aquele homem entrar,
aquele que é o dono da casa. Esse dono da casa vai levar vocês no andar de cima. No andar de cima há uma sala ampla, mobiliada, e ali vocês preparam a ceia. Irmãos, há um grande mistério por trás dessa direção que Jesus Cristo deu. Porque não eram homens que pegavam água no poço, mas eram as mulheres. Encontrar homens com cântaros cheios d'água era algo raro, era algo difícil, não era costumeiro. Eram as mulheres que faziam isso. Então, amados, quando Jesus disse isso, ele estava falando sobre os cristãos. Ele estava falando sobre nós. Nós somos as pessoas que guiamos as pessoas até a casa onde a ceia será preparada. E quando a pessoa adentra essa casa seguindo você, um homem, uma mulher, com um cântaro cheio d'água, ou seja, a água viva, a água que transborda na tua vida, na vida de outros. Quando você guia almas para este lugar, você apresenta ela aos irmãos, apresenta ao pastor, e o pastor abre a palavra e começa a pregar. Ou seja, o pastor começa a apresentar para essa pessoa algo que vem do alto. Está no andar de cima. E ali, uma sala ampla, preparada. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. A casa do meu pai tem muita morada, é amplo, está mobiliada, já está tudo pronto, perfeitamente cada coisa no teu lugar. Ali nós cearemos. O Senhor está falando, irmãos, da igreja. O Senhor está falando da igreja que verdadeiramente deixa a tua luz brilhar, para que outros vejam Cristo em nós e sejam guiados até essa casa, e nós apresentemos Jesus Cristo, para que essa alma também ceie com o Senhor, tenha comunhão com o Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar santificados. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, como foi pregado domingo. Senão nós manifestaremos obras carnais. Então Jesus ensinou: o Espírito está pronto, vigiem e orem, para que vocês se tornem cada vez mais espirituais. O que é que o vigilante mais usa, irmãos? O olho. É ou não é? Você vê um vigilante, o que é que ele mais usa? O olho. Ele usa sim os ouvidos, ele usa os seus sentidos, a sua experiência, mas é o olhar que verdadeiramente é a direção para analisar o que está acontecendo ao teu redor. Então o Senhor está falando: vigiem, é o olhar. O segredo está no olhar, como é que vocês estão olhando as coisas. Ló viu a terra bonita, mas a terra bonita era amaldiçoada. A terra bonita era pecaminosa. A terra bonita não era onde Deus abençoava. Talvez os nossos olhos estejam vendo uma terra bonita, uma terra bela, mas onde está cheia de pecado, onde a presença do Senhor não está chegando. Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus olhos? 1 Tessalonicenses 5,14: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. O que a Bíblia está dizendo? Seja o homem e seja a mulher com um cântaro cheio d'água. Você precisa estar cheio dessa água viva, a água que jorra de dentro de você para a vida de outros. Dessa forma você consegue fazer todas essas coisas. Versículo 15: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Você é chamado a ser um pacificador. Chega em um ambiente de fofoca, chega em um ambiente de contenda, você leva algo diferente. Você leva aquilo que confunde o mundo. Eu conversava com a Nayara domingo, que ela estava falando sobre o trabalho dela, e eu comecei a ensiná-la sobre como usar armas espirituais contra pessoas que muitas vezes estão trazendo problemas para nós. Você é convidado a olhar de forma diferente,
O mundo paga o mal com o mal, mas você é convidado a continuar com o teu cântaro cheio d'água. E para ter esse cântaro cheio d'água é necessário ser obediente, ainda que te doa, ainda que seja difícil. O Senhor já me levou a pedir perdão para alguém que eu não fiz nada. E de início eu relutei, eu falei, não, eu não vou pedir perdão, essa pessoa está completamente errada. Por que é, Senhor, que o Senhor está pedindo para eu pedir perdão? Por que é, Espírito Santo, que o Senhor está me guiando para isso? Porque Jesus Cristo na cruz fez exatamente isso. Perdoa-lhes. É você olhar com misericórdia para aquele que está agindo com maldade com você, aquele que está puxando o teu tapete, aquele que está querendo te derrubar, aquele que está querendo apagar a tua luz e secar o teu cântaro. Manter o cântaro cheio d'água é papel nosso, né, irmãos? Manter o cântaro cheio d'água é papel nosso. Estejam sempre alegres. Uma marca do cristão é a alegria. Você tem que ser a pessoa mais entusiasmada, mais sorridente, mais feliz, mais esperançosa, mais cheia de amor, mais cheia de paz, mais cheia de gratidão. Você é aquele que leva a cura para os ambientes onde você entra. Você é convidado a ser uma pessoa completamente diferente, dar respostas ao mundo de forma diferente dos demais. Orem. De que forma? Sem cessar, o tempo todo. O tempo todo. Ora. Tempo de secreto com o Senhor. Deu para separar um tempo? Estou no quarto com o Senhor, estou orando. Glória a Deus. Não estou tendo esse tempo, está uma correria. Ore a hora que acordar. Ore a hora que for dormir, ore a hora que for comer, ore durante o trabalho, ore no banco, ore na fila, ore na rua, ore no ônibus, ore, o tempo todo conectado com o Senhor, com um cântaro cheio d'água. O Espírito Santo fluindo, exalando de dentro de você algo. As pessoas olharem e falar, está louco, está conversando sozinho, está falando com quem? Não estou louco não, pelo contrário. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não tem como eu ficar sem me conectar com o Pai. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. O mesmo Deus, de que, irmãos? Versículo 23, do que é que o nosso Deus é? De paz. E o que essa paz faz por nós? Os santifique em tudo. Em tudo somos santificados, irmãos. Em tudo somos chamados à santidade. Pastor, em que plano? Só no Espírito? Só no Espírito, irmãos? O que está escrito aí? E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Você é convidado a ser santo, santo, santo. E olha a direção que a Bíblia te dá: é espírito, alma e corpo. Por muito tempo eu falei, nós somos carne, alma e espírito. Não, nós não somos carne, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Porque se o Espírito está pronto a governar a tua vida, você será verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo. E a alma, que é onde estão os sentimentos, quando você chora, quando você ri, quando você tem medo, quando você tem raiva, está tudo isso na alma. Quando você fica abatido, cansado, fraco, isso está tudo na alma, irmãos, na alma.
na alma. Mas se o Espírito Santo guia a tua alma, o teu sentimento verdadeiramente agrada o Senhor. Porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. O coração cheio do Espírito Santo tem sentimentos que exalam o perfume de Cristo. E aí a carne perde força para essa pessoa. A carne está mandando você irar, mas você está tão cheio do Espírito Santo que você abraça. A carne está mandando você reter os seus recursos, mas você está tão cheio do Espírito Santo que você entrega, sem nem se preocupar com o dia de amanhã, porque você tem uma certeza grande de que o Deus provedor, Jeová Jireh, está cuidando de você. Você está tão cheio do Espírito Santo que aí sim você consegue, quando tomar um tapa na face, oferecer a outra. Quando tem duas túnicas, dar uma. Quando a pessoa quer te obrigar a andar com um caminho por ela, você anda dois. Ou seja, você é um ser humano extraordinário. Você não é ordinário, que só faz o que te ordenam, que só faz o que te mandam. Você transborda, você é extraordinário. Extraordinário, inabalável, porque você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Entenda, irmãos, a queda muitas vezes começa no olho. Vigiem e guardem o olhar de vocês. O olhar. Aonde é que vocês têm olhado? O que é que vocês têm olhado? Hoje nós temos algo que é muito bom se bem usado, irmãos, mas é extremamente amaldiçoado se você usar para o mal, chamado internet. A internet, ela traz algo que é irreal, irmãos. Muitas vezes você está vendo ali um corpo escultural e você olha e fala: nossa, eu queria atingir aquilo, só que você não sabe que está cheio de ar, cheio de coisas que não são reais, muitas vezes cheios de cirurgia. Não é aquilo que Deus criou, não tem nada a ver com a realidade. Ou se é os homens olhando talvez para alguma coisa que eles querem alcançar, está cheio de esteroide anabolizante, está cheio de drogas, cheio de loucura, porque é uma vida psicótica. Eu que sou envolvido no meio, posso dizer para vocês com clareza como é que funciona isso. As dietas são malucas, os treinos são doidos, o extremo que se leva o corpo é algo surreal. E são pessoas completamente vaidosas e carnais, irmãos. Não são exemplos para nós. Pode ter certeza disso. Quando estamos muito vaidosos, estamos muito carnais. Pastor, você está falando para eu ficar largado? Não. Estou falando para você ponderares, saber colocar equilíbrio nas coisas. Coloque equilíbrio nas coisas, irmãos. Eu sou educador físico, eu treino, eu sou envolvido com esse meio. Mas tem horas que Deus fala para mim: para de treinar. Você está ficando vaidoso. E aí eu sou obrigado a recuar e voltar às primeiras aulas e renovar a minha mente e voltar a me conectar com o Senhor. Eu tenho um amigo que é fisiculturista, irmãos. Ele ganha dinheiro com isso, e muito dinheiro. Ele participa de Mister Olímpia, ele anda com o Renato Cariani. É uma pessoa que eu convivi e que hoje está em lugares altos. Talvez vocês até conheçam ele. Hoje, quadrangular. Eu estou falando do Hugo Abada Horsepower. Se alguém quiser seguir o trabalho dele, é sensacional nesse meio. Só que ele acabou de competir. Você sabe no que ele entrou depois da competição? Porque a nossa igreja estava envolvida nisso. Jejum de 21 dias. E para ele, que é atleta, que ganha dinheiro com isso, irmãos, ele sacrificou muita coisa. Só que ele não estava carnal, ele estava andando pelo Espírito. Talvez muitos atletas falam: você é doido, você vai perder tudo que você conquistou. Mas quando a pessoa está conectada com o Senhor, irmãos, ela não está olhando para essas coisas. E ela sabe que se for a vontade dele, o Senhor fará de forma extraordinária e levará ele para lugares que outros que estão se matando na carne não atingirão. É quando você é guiado pela destra do Senhor, nos caminhos do Senhor, cheio do Espírito Santo,
Então ele abriu uma câmera e falou para todos que o acompanham, que são milhões de pessoas. Ele vai para os Estados Unidos, acompanha o Mr. Olímpia de perto. Ele viu o Ramondino sendo campeão. É um cara que verdadeiramente está num nível, irmãos, altíssimo. Convivia comigo, treinava comigo no Jardim Cruzeiro. Ele é mairiquense. Mas eu vi esse rapaz deixando essas coisas de lado para fazer a vontade de Deus. E eu achei maravilhoso, maravilhoso. Pessoas que têm contato com inúmeras pessoas. E ali, ao invés de ele mostrar o que o mundo tanto vê, que é carnalidade, ele mostrou que ele estava com um cântaro cheio d'água. E que os olhos dele estavam saudáveis, porque ele estava olhando para o alto, ele estava olhando para o monte, que é de onde verdadeiramente vem socorro. A queda de Eva, irmãos, veio através do olhar. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comer, os olhos de vocês se abrirão. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A queda começou aonde, irmãos? No olhar. Para onde é que você tem olhado? E o que é que você tem olhado? A queda de Davi, homem segundo o coração de Deus, começou no olhar. 2 Samuel 11:1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Irmãos, entendam, homens e mulheres não são iguais, tá? Então muitas vezes há um preconceito muito grande sobre os homens por conta do olhar. Mas o Senhor fez o homem ser tocado pela aparência, pelo olhar. E viu Adão a Eva e falou: essa sim. Ou seja, a testosterona do homem, ela é atraída pelo olhar. Amém? Diferente da mulher, que é atraída pelo sentimento. Sentimento. Então quando a mulher se arruma, se embeleza para o marido, ela lhe agrada o olhar. E quando o homem trata a mulher bem, ele agrada o coração. São seres completamente diferentes. Completamente diferentes. Só que o homem é convidado a fazer como Jó. Olha o que Jó fazia. Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Está solteiro, homem? Cuide do teu olhar. Passou uma mulher que chamou a tua atenção demais. Vigie. Cuidado com o que você alimenta a tua mente, o teu coração. As mulheres também são levadas ao olhar, mas os homens são mais, por conta da maneira que Deus criou. Então nós somos convidados a ter santidade na maneira de olhar. Santidade na maneira de olhar. Não olhe um pedaço de carne andando na rua. Não é um pedaço de carne, é um ser humano. Talvez é a esposa de alguém, a filha de alguém, irmã de alguém. Como é que você gostaria que fosse tratar os seus? Assim trate também essa. Quanto mais nua, mais carente, mais carnal, mais afastada dos caminhos do Senhor. Em um período onde eu estava numa transição de conversão, aonde vez estava firmado, vez caía. Uma pessoa que era viciada em pornografia, certa vez liguei uma pornografia para pegar. Sabe o que Deus colocou no meu coração naquele dia? Por que isso agrada os teus olhos? Essas pessoas estão endemoniadas. Essas pessoas estão fora dos meus caminhos. Não era para você se alegrar com isso, era para você se entristecer. E o Espírito Santo, o ser que te guia, vai começar a te ajudar a santificar os teus olhos.
é vigilância. Não é fácil, é guerra. Tem que se travar uma batalha para não cair como Davi caiu, amém? Homens casados, então não precisa nem falar, né? O teu olhar tem que estar voltado só para tua esposa e mais ninguém. Aí para você é 0 do 0 do 0 mesmo, porque o pecado começa no olhar. Eu falo, o adultério não começa na cama, irmãos. O adultério começa no olhar, no pensamento, no envolvimento. Num dia, num gracejo, numa brincadeira de duplo sentido, eu aceitei com uma risadinha e aquilo vai ganhando força, e aquilo vai crescendo. Aí daqui a pouco você briga com o cônjuge, chega no trabalho, aquela pessoa te trata bem, você já começa a olhar de forma diferente. A minha mulher é ruim, meu marido é ruim. Nossa, essa pessoa do trabalho, ela tem tanto a ver comigo. Seta do maligno, irmãos, para te levar ao adultério. Cuidado, vigilância. Mateus 18:9. E se um dos teus olhos te leva a tropeçar, arranque-o e jogue fora, porque é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo. A Bíblia está falando para você arrancar literalmente o teu olho. Se tiver na santidade nesse nível, glória a Deus. Mas não, irmãos, a Bíblia está falando para você vigiar, para você desviar o olhar, fazer um concerto, uma aliança com os teus olhos, assim como fez Jó, e tomar cuidado para não colocar olho em coisas que não tem nada a ver com Deus. Olhar um homem ali, uma mulher que está prosperando muito, está com riquezas e carros e dinheiro, e começar a se apaixonar e amar mais essas coisas do que a vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz: não amará dois senhores, ou ame a Deus ou ame ao dinheiro. Não dá para fazer os dois. Ou você está com o olhar voltado para as promessas, ou você está com o olhar voltado para as mansões, Lamborghinis e iates. Não dá para fazer os dois, porque muitas vezes a vida desses é luxuosa também. Vai olhar a história de vida, desgraça atrás de desgraça, irmãos. Então cuidado com o olhar. Gula. Qual que é o ditado sobre a gula? O olho maior do que a barriga. Dia 29 eu vou para um rodízio ali, eu sou convidado a diminuir. O olho maior que a barriga. Glutonaria, irmãos, é pecado que condena ao inferno, sabia? Glutonaria é gula, porque aquele que é guloso, muitas vezes ele desperta nele o egoísmo. Ele come tudo sem pensar no outro. Egoísta. Tudo coisas da carne, irmãos. Obras da carne são manifestas. Olha para uma pessoa que não anda com Cristo. É gulosa, é preguiçosa, tem a boca suja, fala palavrão, tem um olhar contaminado. Eu tenho amigos no trabalho que eu falo: não dá para falar nada com vocês, tudo é piada de duplo sentido, tudo é brincadeira imoral. Por quê, irmãos? Estão carnais, manifestam obras carnais, mas você é convidado a exalar o bom perfume de Cristo. Eu vou encerrar, irmãos. Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha como o olhar é algo poderoso demais na vida da pessoa, irmãos. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. O Senhor está incomodando para falar um último ponto, irmãos. Inveja. Inveja. Deus, quando entregou a lei em Êxodo, Ele falou sobre inveja. Não cobice o que é do outro. Qual foi o erro de Ló? Cobiçar a bênção de Abraão. A bênção era para
a Abraão e Ló estava cobiçando. Não cobice, o Senhor tem para você algo destinado para você. Ande no centro da vontade do Senhor. Santifique-se. Santifique o teu olhar, para que todo o teu corpo seja luz. E dessa forma você terá o teu cântaro cheio d'água, e transbordará e exalará o bom perfume de Cristo. Amém? Aplauda o nosso Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Pode desligar para mim, por favor, meu irmão.